A Brasil Paralelo acaba de lançar Guerra do Imaginário, a jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien, o primeiro documentário brasileiro sobre a vida e a obra desses três grandes autores. Para assistir a esse novo documentário original, basta se tornar um membro da BP Select. Fazendo sua assinatura até o dia 1º de setembro, você também receberá a Masterclass A Destruição dos Símbolos na Modernidade, com Pedro Augusto. E poderá ser uma das únicas 50 pessoas a ter em mãos uma gravura com edição limitada e numerada, assinada por Alexandre Azevedo, designer oficial dos livros de Tolkien no Brasil e um de nossos 27 entrevistados. Uma edição exclusiva e limitada, disponível apenas durante a semana de estreia do novo original BP, já disponível para os assinantes da BP Select. Na BP Select você também tem muito mais do que filmes. Além dos originais BP, você conta com um catálogo de filmes selecionado pela nossa equipe. São grandes sucessos do cinema reunidos em um único lugar. Tudo escolhido a dedo para que você e sua família possam apertar o play sem medo. Filmes que divertem e emocionam. Sucessos de bilheteria. Desenhos infantis e muito mais em um único aplicativo disponível na sua TV, smartphone ou no seu computador. Todos os títulos do nosso streaming vêm acompanhados de análises completas, sinopses em vídeo e podcasts para você se aprofundar ainda mais nas grandes histórias do cinema. Torne-se agora um assinante por apenas R$19 mensais e libere seu acesso a todos os nossos filmes e séries pelos próximos 12 meses. Incluindo a edição comemorativa da série Brasil, A Última Cruzada, que vai ao ar no dia 5 de setembro. Para não deixar de receber a Masterclass A Destruição dos Símbolos na Modernidade e concorrer a uma das 50 gravuras, faça sua assinatura antes do dia 1º de setembro. Ainda está com dúvidas? Assine agora, consuma tudo o que a BP Select tem para oferecer e decida nos primeiros 7 dias se quer seguir conosco ou não. Basta enviar um e-mail e devolvemos todo o seu dinheiro sem burocracias. Faça sua assinatura tocando no link deste vídeo e assista agora mesmo à trilogia Guerra do Imaginário. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve. Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Red Pill Podcast. Eu sou Victor Lúcio, vou conduzir uma conversa com esses convidados ilustres para falar sobre a última trilogia que a Brasil Paralelo lançou, Guerra do Imaginário, sobre Chesterton, Lewis e Tolkien. Sejam todos bem-vindos. Esse programa, o Red Pill, ele é exclusivo para membros da Brasil Paralelo. Fica disponível na plataforma, mas essa é uma edição especial, aberta, justamente para poder comentar sobre esses três grandes autores do século XX e sobre a guerra cultural que eles enfrentaram. Aproveito para informar que estamos nos últimos dias para você assinar a BP Select e concorrer a uma das 50 ilustrações feitas pelo designer oficial de Tolkien no Brasil, Alexandre Azevedo. Todos os que assinarem a BP Select vão poder assistir a trilogia completa, Guerra do Imaginário, vão garantir todo o catálogo de filmes da BP Select e é muito mais que filmes. Justamente este programa, o Red Pill Podcast, ele é exclusivo para membros porque todos os que estão na BP Select podem assistir um filme, vão assistir depois a uma análise sobre o filme, mostrando toda a simbologia, os valores que podem estar ocultos naquelas narrativas para muitas das pessoas, e ainda tem o Red Pill para poder ter convidados que conhecem bem aquele filme, aqueles atores, aquela temática, para poder expandir mais ainda o campo simbólico, os significados, o conteúdo daquela produção. Muito mais que filmes. Isso representa a BP Select, você pode apertar o play sem medo, porque isso não vai ferir os valores. Com certeza, assistir a qualquer filme da BP Select vai te engrandecer na vida mesmo, no conteúdo, no conhecimento. Então, aproveite, são os últimos dias, e por causa do lançamento Guerra do Imaginário, como um dos autores abordados é Tolkien, se você assinar, concorre a uma das ilustrações exclusivas. É um item único, é raro, é datado, feito pelo Alexandre Azevedo, e você pode concorrer. Então aproveite. E estou aqui com Gonçalo, diretor de operações da Brasil Paralelo e especialista em literatura.
Olá, um prazer estar aqui com todos vocês. Tenho certeza que vamos ter uma grande discussão. Carlos de Freitas, escritor, roteirista e mais algumas coisas nas horas vagas. Sim, só não sou guia de cego e bombeiro. E Júlia Mostaro aqui, produtora da BP Select. É um prazer estar aqui de novo. Pessoal, muito bom estar com vocês aqui. Vamos começar sobre Guerra do Imaginário. Chesterton, Lewis e Tolkien abordaram isso em suas obras e vamos começar do zero. O que é Guerra do Imaginário? Para quem está assistindo, né, esse podcast, pode ser uma novidade esse termo. Guerra normalmente é militar. Você tem um soldado lutando contra outro, exército se degladiando e tudo mais. E de repente a gente tem essa junção de Guerra do Imaginário. Carlos, Guerra do Imaginário. Logo pra mim, né? É isso aí. Eu acho que, na verdade, a gente tem que dar um passo pra trás e tentar definir o que é o imaginário, né? Boa, vamos Que lá. é o imaginário que tá em jogo pra virar uma guerra. Na verdade, o imaginário ele é todo moldado pela cultura, né? Mesmo a cultura familiar, a cultura religiosa e, em larga medida, no mundo de hoje, a cultura do entretenimento. E é basicamente essa cultura do entretenimento que está contaminando todas as outras. E é por isso que isso está se tornando uma guerra e uma guerra urgente. Sr. Gonçalo? Eu estou de acordo. A expressão guerra do imaginário é uma expressão forte, né? Mas aqui é uma guerra mesmo. Eu diria que é a guerra pelos pensamentos, pelos sonhos, pelas ideias que vão popular o imaginário. E isso é fundamental. Da nossa capacidade de imaginar, ou por outras palavras, da nossa capacidade de sonhar, nascem os propósitos, né? Definimos nossas metas. Em suma, o imaginário ajuda a criar a visão daquilo que queremos ser, das pessoas que queremos ser, da sociedade que queremos ter, né? Do mundo em que queremos viver. Então é muito importante popular esse imaginário com as boas ideias, né? Normalmente, o que forma um imaginário? Eu diria assim que na sociedade de hoje, acho que é principalmente o cinema e a música. Até porque, principalmente entre os jovens, o hábito de leitura se perdeu muito. E é muito mais fácil você ver um jovem brasileiro que assiste Netflix toda semana do que um jovem brasileiro que lê um livro por ano. E como o Gonçalo falou, o imaginário ele é importante na seguinte medida. Você só consegue tomar uma decisão dentro de certas possibilidades de caminho que você imagina no seu futuro. E quando você perde a noção dessas possibilidades, você faz escolhas piores para sua vida. Então é por isso que é tão importante esse trabalho que a gente está trazendo aqui na Guerra do Imaginário, em todos os filmes que a gente está trazendo aqui para a BP Select também. Por quê? Porque a gente traz de volta personagens, obras que, olhando assim, a gente fala, meu Deus, isso existiu mesmo, isso era uma coisa que a gente perdeu, assim. Então a gente tá resgatando esses valores para construir na nossa mente, assim, essa vasta esse imaginário com mais sacrifício, com mais virtudes, e poder aplicar isso na sua própria vida pessoal. Isso é o que está presente na nova produção da BP. Sim. Nessa trilogia. Sim, porque ela mostra muito esse contraste, né, entre um mundo em que o globalismo quis criar com com Wells, com o Gramsci, e todas essas ideias que eles querem implementar para uma agenda hoje muito progressista, né? Em contraste com, assim, com os livros que o Chesterton escreveu, com Nárnia, através do Lewis, com O Senhor dos Anéis, que muitas vezes pode parecer muito... passar muito despercebido. E poucas pessoas realmente olham aquilo e conseguem compreender quem que era o Tolkien, como é que era a vida, como é que era a biografia do Tolkien, como que a religião era importante para ele, como que todos esses valores eram importantes para ele e como que ele quis passar isso no Senhor dos Anéis. Só para situar o pessoal de casa. Na trilogia de Guerra do Imaginário tem um episódio dedicado a Sim. Chesterton, um episódio dedicado ao Tolkien e um episódio dedicado ao C.S. Lewis. Então, são abordados os assuntos de Chesterton, são abordados os assuntos de Tolkien, principalmente em Senhor dos Anéis, e do C.S. Lewis.
eles lutaram essa guerra. Essa guerra do imaginário. Uma das coisas mais importantes que esses 3 autores compreenderam é o seguinte: a necessidade da fabulação. O quanto é importante para a gente poder fabular, contar a história, porque é através da história que a gente consegue montar uma ordem para a nossa existência, para o nosso eu. Entendeu? Então, exatamente. porque eles vão tratar o quê? Se a gente fugir um pouco para o transcendente, que é o que eles sempre apontam, você tem o bem, o belo e o verdadeiro, né? O bem e a verdade, elas são unidas, elas são inseparáveis, porque a verdade ela é intrinsecamente boa. Mas, ao mesmo tempo, elas são separadas porque a gente, humano, não é capaz de chegar de uma forma racional à verdade e o bem. É muito difícil isso. E como é que se chega através disso? Chega através da beleza. Eu acho que adicionando nesse ponto, acho que o grande contraste, também pegando ali o ponto da Júlia, que estes 3 grandes autores fazem, é que quando nós olhamos para H.G. Wells, ou sei lá, para o próprio Nietzsche, enfim, todos os pensadores ou autores que estão em contraponto com o Chesterton, o Tolkien e o Lewis, a principal proposta deles são sistemas de organização do homem. São mecanismos de organização da sociedade. São propostas de melhor convivência, não é? Por outras palavras, são modelos e até mesmo ideologias sobre a sociedade como um todo. No entanto, Tolkien, Lewis e Chesterton falam do homem, da condição, da condição humana, do que é ser humano. No fundo, a proposta que eles fazem é o seguinte: vamos entender o que é ser humano primeiro. Isso é que é fundamental, né? A nível individual. Qual é a essência do ser humano? Em vez de estar fantasiando com sistemas ou sociedades, né? Ou pseudo-religiões, ou se apoiando na ciência, digamos materialismo, assim. Não, materialismo são visões imanentes da vida, né? Para resolver os problemas da humanidade. O nosso problema está essencialmente dentro de nós e não no sistema em qual nós habitamos. Sim. E qual é a resposta? O que é a essência do homem? O que se entende do homem? Olha, lendo os clássicos, né, da literatura, começando por esses 3 autores, tu entendes um pouco mais do que é o homem, né? Quando lês as grandes histórias sobre o ser humano, tu entendes o que é o ser humano, né? Então, quando lês, sei lá, o Dom Quixote, tu entendes o que significa pensar de uma perspectiva utópica. Quando lês sei lá, o Crime e Castigo de Dostoiévski, tu entendes sobre a soberba, o orgulho, sobre a racionalização do mal, né, o relativismo moral. Tudo isso são dimensões do que é a condição humana. Em última análise, eu diria que o homem padece dessa enorme tragédia, né, que é que somos simultaneamente capazes de ser ótimos e péssimos. E é isso que a literatura nos mostra, né? Eu estava pensando agora aqui no Ulisses, né, na Odisseia de Ulisses, e na vida, né, na proposta que os gregos antigos nos fazem para o que é ser humano, né? E depois, milhares de anos depois, né, aqui os 3 autores falando do que é ser humano à luz da fé cristã, que essencialmente é o que eles fazem, usando a fantasia, a analogia, a fábula, etc. E tem um roteirista, o Aaron Sorkin, ele fala exatamente isso, que quando um escritor, seja de literatura, seja de cinema, ele vai criar um personagem, você não deve escrever todos os detalhes da vida dele. E aí, quando ele tinha 5 anos, a mãe dele viajou e ele ficou muito triste. Isso não é o propósito da literatura, não é o propósito dessa construção de imaginário que a gente está falando aqui. É pegar os dramas da vida humana e trazer para uma história em que ela esteja bem representada. Então, tratar sobre a soberba, tratar sobre a coragem, tratar sobre a humildade em todos esses personagens. E é mais ou menos isso que a gente está trazendo. E uma coisa muito interessante também que você falou, Gonçalo, é que nesse contraste, né, na questão da individualidade versus o grupo e esses extremismos todos, né? Toda essa proposta do Gramsci e do Wells era de trazer
o bem material, né? Era a vida última na Terra, então a criar o felicidade... paraíso criar o na paraíso na Terra. Terra, A exato. famosa fé metastática. Exato. E isso- incluso chegar à imortalidade, né? A promessa da imortalidade, né? Sim. Via o Sim. transhumanismo, né? Exatamente. Que é o próximo passo agora, né? Mas isso é uma coisa que o Jordan Peterson sempre falava, né? Que para combater o extremismo, nós devemos olhar para nós como indivíduos e partir desse ponto. Melhorar, ver na gente o que temos de errado, arrumar nossa cama, consertar nossos relacionamentos, começar a servir o outro antes de querer mudar o mundo. E hoje que a gente vê exatamente o contrário. Você vê pessoas no Twitter querendo ditar regras para a sociedade, mas não conseguindo Com uma nem... vida absolutamente dissoluta e desordenada. Exato. E totalmente muito do que está desordenado. acontecendo hoje, justamente os problemas que são vistos hoje, esses autores já tinham previsto. Sim, Chesterton, totalmente. em especial, tinha antecipado muita coisa. Nas obras dele, nós temos conteúdos que são verificados hoje. Só que notamos que no Brasil não é comum falar de Chesterton, não é mesmo. comum falar de Tolkien. Foca-se no Senhor dos Anéis, fala-se muito do Senhor dos Anéis, mas as motivações, os valores de Tolkien normalmente não aparecem. C.S. Lewis na mesma condição. E o que o Brasil Paralelo está fazendo é mostrar estes autores um pouco da vida e da obra, mostrar a obra que eles combateram, né? Da guerra na qual eles combateram. É algo inédito. Ainda não tem algum documentário no Brasil mostrando o enfoque nesses 3 autores. Mas, para quem está conhecendo esses autores agora, justamente porque no Brasil não se fala sobre isso, acho importante nós referenciarmos obras, né? Vamos supor que tem alguém que ouvindo Chesterton pela primeira vez. Tolkien, C.S. Lewis, não sabe por onde começar a ler. É um material inédito. Sim. Esses 3 episódios que a Brasil Paralelo lançou na plataforma de membros é inédito. Mas vamos lá, vamos ajudar as pessoas a se aproximar desses autores. Quais obras nós podemos indicar? Bom, eu acho que eu e o Gonçalo somos mais próximos do Chesterton, né? O Lewis eu tô trabalhando agora nas Cartas do Diabo. Inclusive é uma produção ainda... Vai Top secret. um top secret da Brasil Paralelo, mas enfim... mas em relação ao Chesterton, eu tenho o Rodrigo Gurgel, que é um grande crítico brasileiro e amigo, graças a Deus. Ele tem uma política que ele diz o seguinte: não importa o livro que você começa, o importante é você começar. Agora, por exemplo, para um cara como o Chesterton, você tem que ver o que você quer. Se você quer ler boas crônicas com uma capacidade, uma argúcia de argumentação, de paradoxos, assim, você pode ir para as crônicas dele. Né? Ele tem Alarmes e Digressões, ele tem A Loucura e as Letras. Agora, se você quiser, por exemplo, uma obra mais apologética, Ortodoxia é o caminho principal para você... O que é apologética? Que ele vai falar um pouco sobre o pensamento cristão dele. Né? E eu descobri recentemente que a Ortodoxia foi escrito 12 anos antes dele Da conversão. dele se tornar um católico. Incrível. Então, esse homem é realmente impressionante. É interessante até para tem- quem não é cristão ler Não, essas obras. justamente. por isso. Ela é uma obra que converte muita gente, inclusive. Só resumindo, apologética é uma defesa explícita da fé. Da fé. E ele fez isso antes de se converter. Antes de se converter. O que falar do Chesterton, né? Você usou uma expressão muito, muito feliz, que é a natureza paradoxal que ele tem de comunicar. Esses contrastes brutais que ele faz. Sim. E com uma pinta de cinismo. Sim, né? sim. Com uma ironia positiva, porque o objetivo é chacoalhar a consciência da pessoa. Exato. Então ele tem contrastes que são deliciosos. Por exemplo, o célebre, o louco não é quem perde a razão, é quem perde tudo, Menos a razão. menos a razão. Mas ele tem, porque no fundo associa loucura à razão. O ser absolutamente racional é absolutamente louco. Porque a verdade não depende apenas da razão. Sim. A verdade pode ser intuída pela razão, mas precisa de outras formas de conhecimento que não são racionais. Uma delas é a arte. Por exemplo. E é um contraste muito poderoso. Ele tem, todos os livros que falaste, eu lembro agora Asféria e a Cruz, por exemplo. Asféria e né? a Cruz. Fabuloso. Além da Esse livro é ortodoxia, incrível. O próprio Hereges, né? Que é uma crítica velada à sociedade da época. Ele tem outros livros menores, mas que são deliciosos, porque são livros, novamente, que falam sobre a condição humana. O Homem que Era Quinta-feira, não sei se você conhece. Conheço. É um livro que me deixa completamente desconcertado, porque você começa lendo o que parece ser um complô de anarquistas,
os anarquistas que eram nihilistas, que queriam a destruição da civilização, e que tem um infiltrado no meio deles, que é digamos, um poeta, um poeta da ordem, né? Digamos, um polícia mascarado. E tudo parece ser uma novela sei lá, quase que de detetives, né? De uma trama de ação. Sobre Chesterton, você me fez lembrar quando comentou sobre a loucura. Justamente na Loucura e as Letras, em uma das crônicas dele, ele, juntando a loucura e as letras, fala: os loucos estão nas bibliotecas. Lá é o lugar onde os doidos estão. Por quê? Eles preferiram aprender pelos livros e esqueceram do mundo. Eles não vão... eles preferem ler sobre uma colina do que estar numa colina. Então, os loucos, eles ficaram, né, fechados dentro de um escopo racional, dentro das bibliotecas. Olha que genial essa percepção. E vale lembrar que até os opositores de Chesterton apreciavam isso, né? Gostavam de conversar com ele, embora soubessem que quando, né, fossem debater com Chesterton, perderiam. Eles já sabiam da derrota, mas gostavam. Ele tem isso é incrível. Ele tem um outro paradoxo brutal que ele faz nesse livro que eu estava falando, do Homem que era Quinta-feira, que ele fala o seguinte: tem uma discussão entre dois poetas, o poeta do caos e o poeta da ordem. E nessa discussão, o poeta do caos, o apologista do caos, diz: não tem nada menos poético e mais horrível, não tem nada que aniquile mais o que é a essência humana do que o metrô. Porque quando tu entras no metrô, tu sabes que vais entrar na paragem A e sais na parada B. E isso é uma afronta, é uma coisa horrível. Destrói tudo que é magnífico e que vem com a imprevisibilidade do caos. E o poeta da ordem responde: na realidade, o metrô é a coisa mais poética que existe. Porque entrando na parada A e de todos os possíveis lugares no universo onde poderia sair, que saias justamente no ponto B, que é onde queria sair, é que é uma grande vitória. É a vitória do homem, é a capacidade do homem de se organizar. Que seria a vitória da ordem sobre o caos. A vitória da ordem sobre o caos, né? E por aí vai. Bom, a obra evolui e, de repente, já não é um livro de anarquistas e de poetas. É um tratado sobre a relação de homem com Deus, essencialmente. O homem, né, que está no quarto escuro, falando na consciência. Que é, ao mesmo tempo, o carrasco e o mentor. E é uma obra profundíssima, né? Ele tem outra expressão que ele fala: nós atacamos aquilo que temos medo. E nós temos medo porque nós não vemos as coisas de frente. Aquilo ali não é uma árvore, são as costas de uma árvore. Aquilo não é uma casa, são as costas de uma casa. Nós vemos o mundo de costas, por isso temos medo e por isso atacamos, né? No fundo, ele dizendo que a ignorância, o ver as coisas pelas costas, é o que nos faz atacá-las. Belíssimo. As obras dele são repletas. É que, assim, um ou dois exemplos não dá. Não. Enfim, eu recomendo vivamente que quem nos assiste realmente se dê a chance de conhecer um pouco da obra do Chesterton. E o Chesterton não era aquele homem intelectual que se portava como tal, ele era um homem comum, né? Então esse personagem do homem comum tá muito presente no Chesterton. Tem um livro dele que eu li há um tempo, chama Tremendas Trivialidades, algo assim. E é literalmente isso, Tremendas Trivialidades, e é fantástico. Assim, não tem nada muito complexo, mas ele te entrega a beleza da vida nesses momentos em que não parecem ter tanta importância, né? Não é à toa que até os oponentes gostavam de ouvi-lo falar sobre as trivialidades. Porque ele conseguia transformar o cotidiano em filosofia. Ele extraía filosofia, extraía poesia do cotidiano. Os oponentes gostavam disso, embora, bem, ele teve oponentes materialistas, ele teve oponentes relativistas, eles sabiam que Chesterton transformaria a realidade nessa coisa linda, poética, filosófica, transcendente, sabiam que iam perder, mas não gostavam, mas ainda assim gostavam de ouvi-lo falar. Só para situar, pessoal aí de casa que está nos ouvindo, estou aqui com o Gonçalo, com o Carlos e com a Júlia, estamos comentando Guerra do Imaginário. Guerra do Imaginário é o nome da nova trilogia da Brasil Paralelo, focada em Chesterton, em Lewis e em Tolkien. Esses três autores, no século XX, participaram dessa batalha cultural, em que eles estavam tentando combater alguns inimigos. Vamos conversar sobre esses inimigos aqui. Esses inimigos que permanecem até hoje, eles previram quem eram esses inimigos e como eles agiriam. E nessa batalha, o campo se deu nas narrativas, nas histórias, na fantasia,
no imaginário. No imaginário que forma as pessoas, que forma caráter, que forma referências. Esses 3 autores participaram dessas batalhas, só que eles não são abordados no Brasil como merecem. E é por isso que o Brasil Paralelo lançou essa trilogia Guerra do Imaginário, dedicando, né, um episódio a cada um desses autores, ou o que eles fizeram. E nesse Red Pill, que é um programa da Brasil Paralelo exclusivo para quem assina a BP Select, nesta edição especial, nós estamos aqui num conteúdo aberto a todos para comentar sobre esse filme. Aproveite, estamos nos últimos dias. Você pode assinar a BP Select, que é o streaming de filmes da Brasil Paralelo. Não é só filme. Você assina, tem acesso a todos os filmes, ao Red Pill Podcast, às análises dos filmes e às próximas produções da Brasil Paralelo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Assinando agora, você já garante que vai assistir ao remake da série de história mais amada do Brasil. A uma das séries mais queridas da Brasil Paralelo, que é a série de história Brasil, A Última Cruzada. Muitos brasileiros, muitos corações foram impactados com essa série de história. Muitas pessoas redescobriram o orgulho de ser brasileiro, a memória nacional, os grandes heróis do nosso país por essa série. E ela vai ser relançada com ultra definição, 4K, com animações, com colorização nova. Tem muito conteúdo novo, tá incrível. E assinando agora você já garante acesso a essa e a todas as próximas produções pelos próximos 12 meses. Claro, assinando agora, vai assistir também Guerra do Imaginário, que é justamente o conteúdo que nós estamos comentando aqui. Se você está conhecendo agora Chesterton, está conhecendo um pouco mais sobre o Tolkien, sobre o Lewis, você saiba que em Guerra do Imaginário você vai conseguir muito mais informações, conteúdo e referências para você, tá? Agora, tem uma questão. Esses autores lutaram uma guerra, mas não tem guerra sozinho, é de alguém contra alguém. Eles tiveram inimigos, eles tiveram opositores, porque a gente fala assim, eles querem, né, manipular o imaginário, eles querem mudar a sua forma de pensar. Quem é esse eles? Quem são essas pessoas, entidades? Que gente é essa que é inimiga? São aqueles que populam o imaginário, que enchem o imaginário da sociedade justamente das ideias contrapostas, né? Aquelas que nós falávamos no início, né? Ideias de, digamos, do homem no coletivo, né? Ou da humanidade, ou da sociedade, dos sistemas, né? Das ideologias, dos mecanismos, das técnicas. São esses pensamentos que levam temos que chamá-las pelas novas religiões dos tempos presentes, sobretudo assentes na ciência. Interessante essa expressão, novas religiões. Porque é uma questão de... Eu chamo novas religiões, é uma analogia bem conhecida, porque tem de fato uma componente de fé. É preciso, porque a ciência exige fé, né? No sentido que nós, de fato, as grandes perguntas científicas não são respondidas, né? Quer dizer, nós não temos a capacidade de entender o infinito. Esse é o primeiro ponto. Nós não entendemos muito bem o que é a matéria. Não existe uma explicação cabal, final, sobre o que é a matéria, sobre o que é a energia, a luz, sobre o que é o tempo. De certa forma, a ciência exige confiança nossa. A ciência exige uma fé. Uma fé numa teoria. Então é uma fé num conhecimento e a fé que, mesmo que não tenhamos as respostas, em algum momento as teremos. Isso também é um ato de fé. Sim. Né? Por outro lado, também tem uma liturgia. Porque a forma como o conteúdo é criado e disseminado, né, de novas ideologias assentes enfim, na ciência, tem toda uma liturgia, toda uma forma de comunicar o conteúdo dessa fé. E, finalmente, tem os acólitos, né? Tem os sacerdotes, as sacerdotisas, né? Os fiéis, que é a maioria das pessoas. Então, é de fato uma fé, né? Secular, uma nova fé. Até porque, se eu tenho um conteúdo científico, né? Numa determinada década, de um determinado século, não necessariamente ele foi o que perdurou. E todas as pessoas que confiaram naquele conteúdo
depois viram que aquela teoria foi, de repente, aprimorada, desmentida, e outra a substituiu e foi digna de mais fé, de mais confiança. Basta ver a teoria atômica, né? A teoria enfim, da estrutura atômica, da estrutura subatômica. Quer dizer, que existe uma série de partículas, né, que orbitam à volta de um centro. Isso é uma primeira teoria. Posteriormente se passou para que, afinal, na realidade, não é bem assim. É uma probabilidade, né, de que naquela região existam partículas de uma determinada natureza versus outra. E até que está evoluindo. Não, na realidade é que em alguns momentos é partícula, em outros momentos não é partícula, é outra coisa. E por aí fora. Então, o nosso entendimento do que sabes o que? É que a ciência é mais do que uma resposta, é um método, é um processo de, através da observação dos fenômenos do mundo físico, especular sobre, ou propor quais são as causas. Portanto, é um método inquisitivo que constantemente se atualiza e substitui aquilo que era sentido comum anterior. Curiosamente, os mesmos proponentes do método científico da ciência são os mais utópicos, os mais dogmáticos em relação aos assuntos mais diversos. Isso começou principalmente com Newton, com as leis de Newton, né? E depois também com Descartes, mas isso é um tema de outra complexidade, enfim, muito grande. Mas a tendência, igual o Gonçalo estava falando, é hoje acreditarmos que a ciência contrapõe qualquer ideia de metafísica, sendo que não é bem assim. Uma não é uma ou outra, uma não contrapõe a outra. Só quando uma pretende ser a outra, quando ela pretende ser dogmática. E até mesmo a teoria atômica, olha a quantidade de mudanças que ela já passou durante o tempo. Então é muito difícil chegar à conclusão de que isso é algo certeiro. Traduzindo por público é o seguinte, a ciência é confrontação de hipóteses. E você Exato. não pode transformar uma confrontação de hipóteses num fim em si. Agora, sabe o que eu tô percebendo? A ciência, ela tem essas etapas de mudança. Sim. Mas esses autores, eles têm algo em comum que permanece para todo ser humano, que é o mito. O mito. Sim, perfeito. Sim, Enquanto uma a narrativa ciência, mítica. ela vai mudando, parece que a narrativa mítica, ela tem algo que permanece, ela tem algo que fala a todos os homens. Mas porque fala de uma realidade. Porque a natureza humana, a condição humana é uma realidade. Sim. A ficção não é uma coisa fabulosa e inexistente. A ficção vem de, me corrijam se eu falar uma besteira, mas penso que a expressão original do latim é fingere, né? Que poderia ser visto como fingir, não é? Mas na realidade também é utilizada no vocabulário inglês como fingers, não é? Como dedos. Manipulação. Então, de certa forma, a ficção tem que ver com modelar. Modelar o quê? A nossa realidade interior. Então, um livro de ficção, uma obra clássica, não fala de algo que não existe. Fala de realidades. E é por isso que é clássico, porque é atemporal. E é temporal, e porque é real, é universal. Né? Sim. E por isso aqui permanece no tempo. Quais de Chesterton você gosta mais? Das ficções que ele criou, das narrativas fantásticas que ele criou? O Chesterton, bom, eu já me decantei, não é? Ele não usa tanto o estilo fantástico, não é? Como o Tolkien e o Lewis, mas eu prefiro os livros de filosofia, digamos assim, né? As Féria Cruz é o meu favorito. E em termos de ficção, que na realidade não é O Homem que Era Quinta-feira. Né? Eu recomendo vivamente. O Homem que Era Quinta-feira é interessante. Eu nunca terminei um livro e imediatamente após terminá-lo recomecei. Mas quando eu li O Homem que Era Quinta-feira, eu li, estava entendendo. Li, estava entendendo. Continuei lendo, estava entendendo. No final, acabou tudo. Tudo que eu achei que eu estava entendendo, no final foi por água abaixo. Foi o primeiro livro que eu me senti derrotado ao final e voltei para poder recomeçar. Eu falei, não é possível. Eu estava entendendo tanto e de repente agora eu não entendo, eu vou voltar, vou recomeçar para ver se eu entendo de verdade. E isso é muito interessante, da questão de você lidar com a realidade da alma humana, né? E você vê que, se você lê Ilíada, você vê problemas da vida humana que você reconhece hoje. Porque a realidade a natureza humana não mudou. Mas se você vê um carro hoje, ele é muito superior em invenção tecnológica do que qualquer automóvel, qualquer carroça. A natureza não progride, não existe um progresso da natureza. Sim, né? e esse é o nosso constante. erro hoje, né? É um erro de uma ideologia positivista de achar que hoje, moralmente, estamos muito superiores a, não sei, 10
dos 100, 200 anos atrás. Isso é uma verdade. Então, tem que tirar isso de mente, de que só porque o atual derrubou o passado, não quer dizer que o atual seja melhor. E isso é muito interessante, que no Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, o Carlos vai poder falar um pouco melhor, mas no brinde final, o demônio lá, eu não lembro o nome dele, ele diz que... De quem que é esse do livro? Lewis, Do Lewis. C.S. Lewis. Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz. Isso, um livro Screwtape. fantástico. Recomendo muito que leiam. Não é um livro difícil de ler, não é um livro difícil de entender. Enfim. Uma pequena sinopse. O que acontece em Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, do Então, C.S. Lewis? É um livro de ficção, assim, mas ele é um livro apologético, de certa forma, assim. Ele trata de cartas que um demônio superior escreve ao seu aprendiz. Acho que ele é sobrinho, não é? Ele é sobrinho, é o tio falando com o sobrinho, mas em tese... Mas aí é interessante você mostrar justamente como essa imaginação do Lewis, né, possibilitou a ele criar um personagem como esse. Quer dizer, ele se colocou no lugar do diabo. Ele mesmo disse, né, que ele, depois de ter escrito esse livro, ele ficou muito... deprimido, né? Ele deprimido, porque, bom, você está se colocando no lugar do... E ele mesmo fala que ele não escreveu nada, ele não tinha passado em parte, sofrido em parte. Então, eram dramas da vida dele que ele colocou no personagem. Exatamente. Né? O que ele faz é o seguinte, isso é uma sequência de cartas para o aprendiz que está tentando um sujeito ali. E ele está demonstrando naquilo que ele está falhando e aquilo que ele pode acertar. Ele está simplesmente dando toda a... Eu vou dizer mais ou menos assim, mas assim, ele está meio que revelando um pouco de como o diabo age. Né? O Lewis tem esse poder de imaginação para poder fazer isso. Então ele faz isso nessas cartas. Então, por exemplo, ele chega numa carta e fala, olha, você não tem que estimular a coragem dele. Você pode transformar essa coragem em ódio. Basta que você tire o objeto real e transforme no objeto imaginário. É tudo aquilo que a gente está vendo. Exatamente. Entendeu? Você tira a pessoa real e você transforma aquilo numa causa, né? Então não é mais o Vitor Lúcio, né? São as pessoas. Vamos explicar melhor esse termo? Tirar uma pessoa real e transformar em causa. Não, Como você que é tira o isso? objeto real, por exemplo. Eu me compadeço de todas as pessoas, enfim, acho que é uma coisa humana, né? Quando você tira e se transforma, por exemplo, nós temos que se compadecer pelas mulheres, pelas crianças, pelos negros, entendeu? Você desumaniza, porque aí não tem um rosto. Na verdade, eu diria que nós só podemos nos compadecer de um a um, quer dizer, Sim, não há possibilidade. Essa conexão... o amor é pessoal, né? Tu não podes dizer que eu me compadeço, eu me empatizo com um grupo. Sim, não, é evidente, por exemplo, né? você pega o Holocausto, é evidente que eu me compadeço com todos aqueles que passaram aquilo. Eu tenho horror, ojeriza, aquele tipo de coisa. Mas é um sentimento. Mas é um sentimento. E é um sentimento genuíno. Uma coisa é você transformar isso, por exemplo, isso é o que ele diz o seguinte: ali é uma causa real de sofrimento. Né? O que ele diz é o seguinte: você esquece, você pode botar na cabeça dele que assim, várias pessoas daquele tipo estão sofrendo. E na verdade não estão, né? Nesse sentido, se eu pensar num verme, ele entra no organismo e começa a corrupção de dentro para fora. Ele vai se alimentando de dentro para fora, uma verminose. Na ideologia, eu tenho esse simulacro de ideias em que eu vou esvaziar de um sentido. Isso aí. Coloco outros sentidos lá. Acho que Gramsci pensou isso e ele foi um dos opositores, né? Ele é um opositor, podemos olhar para ele como inimigo desses três autores? No sentido mais superior, sim. Ele, a escola de Frankfurt, todos esses ideólogos que vieram aí depois do marxismo, do Marx, né? Isso é uma coisa que o C.S. Lewis, ele fala abertamente no Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz. No brinde, ele fala... os homens hoje, no futuro, eles serão mais fáceis de serem manipulados. Por quê? Porque todos eles viverão como massa. Se uma pessoa... Se um ídolo falou alguma coisa, todos irão obedecer sem perguntar. E é exatamente isso. Ele fala que não será mais necessário ir individualmente com os problemas da alma individuais, porque todos vão ser iguais. E é impressionante. As almas vão ficando mais insossas, menos saborosas. Vão virando ele massas. Ele fala, você não precisa mais de um Hitler. É impressionante como o sentimentalismo ele tem um papel fundamental em tudo isso. Né? Sim, fantástico. A empatia do coletivo é fundamental. E eu tenho experimentado isso de tantas formas. Não só observado, experimentado na própria pele.
que nós nos sintamos, que sejamos empáticos com a minoria ou com a maioria das minorias é em si mesmo um valor. Quer dizer, o que se espera é que nós nos sintamos, nos compadeçamos de misericórdia. Então, mas claro, é que não é misericórdia, porque a misericórdia é uma expressão do amor, exige uma ação, um ato, muitas vezes um sacrifício. O sentimentalismo, né, quer dizer, a empatia pura é apenas um exercício sentimental. Então, é o que acontece quando nós vemos uma pessoa que não está de acordo com o que se considera politicamente correto e imediatamente é ostracizado. Né? Então nós temos... Por quê? Por que essa pessoa é ostracizada? A pessoa não fez nada de errado, simplesmente não está de acordo. O não estar de acordo, não se empatizar, né, com a minoria ou com a maioria das minorias, né? Não simpatizar é um pecado em si, é um grande crime. A falta de afirmação do outro. Porque né? a pessoa ousa não se dissolver no coletivo, ela ousa ostentar a sua individualidade. E isso é um grande pecado. Mas essas oposições todas, em que você vai criando grupos antagônicos, um contra o outro, A contra B, essa disputa no imaginário, essa tentativa de contaminar as ideias. Tem gente que pensa que isso é teoria da conspiração. E que quando um autor se levanta para acusar essas coisas, ele é um louco. Né? Chesterton, ele fala dos loucos, então... Assim, que loucura que é essa? Não tem nada disso. Eu sou o dono das minhas ideias. Sim. Quando, na verdade, nós temos ideias defendidas hoje que já foram pensadas 100 anos atrás. É teoria da conspiração ou não é? Faça um exercício muito simples. Vá ao próximo streaming, pegue uma produção, por exemplo, da Marvel e veja se aquilo que você está vendo é realmente uma narrativa heróica. Se o que está em jogo é justamente a história do herói, ou se é um motivo para mostrar que, nossa, nós vivemos uma sociedade muito patriarcal, muito racista, muito não sei o quê. É só olhar. Isso aí é muleta, Vitor. Isso é muleta de não teoria da conspiração. Repara, quando rotulas algo de teoria da conspiração, de alguma forma te sais da responsabilidade de ter que averiguar se é ou se não é. É mais fácil colocar um rótulo. Né? Então, trabalhar com rótulos é sempre mais fácil. Categorizar. Né? Isso eu acho que é uma grande muleta. Está relacionado com esse tema da empatia, né? De abdicar do sentido próprio. Né? Até mesmo, desculpa a expressão, eu vou falar, da estupidificação massiva. Sim. Né? Que é onde a inteligência individual é substituída por um sentimentalismo coletivo. Eu posso contar um episódio pessoal aqui? Por favor, vai em frente. Sem querer fazer publicidade, tá? Mas eu de vez em quando posto umas coisas sobre literatura. E bom, acontece que um dos meus posts recentes eu falava sobre O Senhor das Moscas, do William Golding. Sim. E eu usei uma imagem, como sempre, a imagem de capa de post, né? Que eram uns meninos com lanças na floresta. E o título era algo do estilo, olha, ceder à selvageria é o primeiro caminho para que o caos te domine. Algo assim, não sei se era exatamente isso, mas era nessa linha. E eu recebi vários comentários de pessoas falando isso é uma discriminação, um preconceito. E eu inicialmente não entendi. Eu achei que, talvez por eu estar associando o caos com a selvageria, pudesse ser um preconceito às pessoas que querem ser selvagens e que têm o direito de ser selvagens. Primeira coisa que eu achei foi, deve ser algo nessa linha. Eu indaguei um pouquinho mais as causas. E a pessoa que fez o comentário explicou que não, porque você usou indígenas com lanças e tem a expressão selvagem. Na realidade, se ele visse bem a foto, são meninos ingleses, brancos caucasianos. Meninos britânicos. Meninos britânicos que se despenharam numa ilha e, claro, foram se tornando selvagens. A pessoa não leu o livro. A pessoa não leu o conteúdo do post. No entanto, ela manifestou um ódio, né, um desagrado publicamente, sem pensar. Por quê? Por sentimentalismo e por aquilo que os ingleses chamam os americanos falam de... Seria algo equivalente à autoridade da ironia, da risadinha, para tentar te provocar? Eu acho que não. Acho que é mesmo o que os americanos chamam de virtue signaling. Acenar virtudes. Sim. No fundo, acenar para a maioria. Oi, todos vocês. Eu sou do bem. Porque eu sei usar a palavra preconceito e aplicá-la quando eu vejo alguma coisa que... Estou defendendo alguma coisa. Eu estou defendendo, eu sou bom.
Então, é uma forma bem ingênua, estúpida mesmo, né? Perfeitamente superficial. ódio, assim, que é muito profundo. E eu acho que a maior parte das pessoas que falam da teoria da conspiração, elas atuam da mesma forma. Elas, no fundo, querem simpatizar. O que todo mundo está achando? Todo mundo acha que é a teoria da conspiração. Eu também acho. E abdicam, subcontratam o pensamento crítico a terceiros, que não são muito de fiar, né? E aí a importância de você se abrir. Porque eu também achava no passado, muita coisa era a teoria da conspiração, até que eu cheguei a alguns autores, por exemplo, Olavo de Carvalho, que talvez tenha sido a maior red pill da minha vida, e eu comecei a observar, porque a grande questão é a seguinte: olha para o teu lado. Você não precisa fazer muito esforço, é só olhar para o lado. Bom, vivemos uma sociedade machista, começa a bater numa mulher na rua. Você vai ver a sociedade machista. Você vai ver o que a sociedade machista vai fazer com você. Vão começar a te aplaudir, falar, nossa, é isso aí. Não, entendeu? Então, assim, não resiste. Toda essa ideia que o Eric Wagner chama de segunda realidade. Segunda realidade, desculpa, eu engasguei. Então, é o seguinte, você substitui a realidade que você vê por algo que já foi introjetado na tua cabeça como um dogma. Dogma religioso. Entendeu? Então, não, nós somos machistas. Foi justamente são Don Quixotes autênticos. Contra esses dogmas modernos, contra essas deturpações simbólicas que esses três autores se manifestaram contra. Sim, e eles pegaram num princípio, eles não chegaram nem... Se eles estivessem vendo o mundo de hoje, eles estariam estupidificados, assim, completamente bestas. Eu acho que de certa forma, melhor que eles foi o Aldous Huxley, no Admirável Mundo Novo, que descreveu exatamente. Dizer, é uma das uma das 4 grandes distopias, para mim, é minha favorita. Sim, porque retrata bem esse tema da infantilização, né? Que é a origem da estupidificação em massa, né? Que nós estamos vivendo, de fato. Engraçado. Ele chegou mais longe que o Orwell. Engraçado que a infantilização, né, é uma redução. A infantilização, ela está ligada ao sentimentalismo, ao sentimentalismo e a uma vaidade. Vocês falaram de super-heróis, né, da Marvel e tudo mais, estão sendo deturpados os símbolos, toda aquela construção daquela jornada heróica. É uma idolatria do homem. Isso, idolatria do homem. E aí a gente tem os heróis, tem o super-homem. Ele é forte, ele voa, é porque não ele se tem sabe raio mais laser. o que é um herói, né? Então você acha que por você ter superpoderes, você vira um herói automaticamente. Tudo bem, o Batman era um ótimo... se você pegar as histórias antigas dos heróis, elas são fantásticas. O que está acontecendo hoje é que eles pegam esses superpoderes e transformam isso para tentar transformar a realidade para poder defender alguma pauta. E aí o que acontece? O que está acontecendo tem três pessoas, digamos assim. Uma delas olha para as outras duas e fala: olha, eu quero que vocês sejam mais iguais, né? Que você seja igual a eu, que não haja hierarquia, em que eu não possa falar eu sou melhor ou pior do que você. Eu quero que vocês sejam iguais. Só que para manter essa igualdade, é preciso ter essa terceira pessoa, que é infinitamente superior a elas, amassando esse povo para baixo, entendeu? Então, essa falta de noção de individualidade, de ato heróico mesmo, é o que está acontecendo no entretenimento. E essa falta de formação no imaginário mesmo do que é uma vida heróica, né? Você tem que olhar para esses personagens e olhar para sua vida e aplicar isso. É o que você está falando é muito importante pelo seguinte: não é o fato dele ter superpoder que ele é um herói, que o torna um herói. Exatamente. E na verdade todos esses heróis modernos, super-heróis... Ele é herói porque ele pratica atos heróicos. Não, porque ele sacrifica. Ele muitas vezes sacrifica o seu superpoder. Ele vai sacrificar o seu superpoder. Esses são os bons exemplos. São os bons exemplos. E nós não estamos... E aí é a maior prova de que o ser humano... Tem um mau exemplo. Não, sim. Mas, que é o do super-homem de Nietzsche. Não, mas aí não mas aí o conceito não é de superpoder. Aí é outra Vamos coisa. Falar sobre aí é da evolução, digamos, do homem pós-evolução biológica. Aí a prova de que Nietzsche está errado, por exemplo, a gente não evoluiu nada em questão imaginativa. Por exemplo, Homero, não tem nenhum autor moderno que supere Homero. Inclusive, todas essas tentativas de criação de super-heróis são emulações dos heróis gregos. E o que era, por exemplo, você pega um Aquiles. Existia um homem chamado Aquiles que foi jogado na coisa e ganhou e só tinha o... Não. Quer dizer, não, enfim. Mas assim, o que o grego fez? Ele fabulou, ele criou a fabulação para responder a um desejo muito básico do ser humano,
Todos nós gostaríamos E de ter mesmo esses assim- poderes, mas assim, e muitas vezes a gente luta contra coisa que a gente não sabe o que é, que a gente não entende. O Aquiles não entende o que ele tá lutando. E ele tem superpoder. E o papel do sofrimento em forjar o herói, o papel do sofrimento. Sim, da Continuando- recusa, Continuando com o Homero, né? O Ulisses, né? A Odisseia, a segunda obra da literatura ocidental, né? A Odisseia. Quem é o Ulisses? É o cara que teve a ideia de fazer o cavalo de Troia, né? Foi ele que teve a ideia de botar o Aquiles lá dentro. Enfim. Mas basicamente é um cara que durante 20 anos ele se afasta de Ítaca rumo à guerra em Troia e regressa. Isso é a Odisseia, né? A Ilíada e a Odisseia. É o regresso. E basicamente quem é o Ulisses? É um cara que é soberbo, né? Com todas as más inclinações do ser humano, todas, né? Tem uma frase lá que logo depois da conquista de Troia, quando estão regressando a Ítaca, ele ele acaba saqueando uma terra de uns aliados dos troianos e ele mata todos os homens, né? E ele basicamente leva as mulheres e as riquezas. E vejam só o sentido de ética dele. Ele fala assim: e depois de haver matado todos os homens e saqueado os tesouros e as mulheres, reparti as mulheres e os tesouros pelos meus homens para que nenhum deles ficasse lesado na igualdade do quinhão. Olha só que cara tão ético, que cara tão bom, né? É um autêntico, né? Um gentleman. Bom, esse é o Ulisses no início da Odisseia. E, meu Deus, o que ele vai passar para voltar a ser de fato quem ele era. Sim, né? Para voltar a Ítaca. Vai passar por todo um momento, por todo um caminho de sofrimento e de padecimento. Essa é a jornada. Né? Do qual, 7 anos, ele passa chorando em Ogígia, porque quer voltar para a mulher dele, mas não consegue. À noite fica com a ninfa e de manhã vai para a praia chorar durante 7 anos. E esse é o herói grego? Um homem profundamente imperfeito, cheio de defeitos. Que mensagem que os gregos estão nos... E é de fato. O próprio Aquiles, ele lutava, ele se sacrificava, mas não pelo outro, não pelo desprendimento das suas próprias vontades, né? Ele se sacrificava porque ele queria glória e queria mulher. É só isso. Esses são os mitos gregos. Exato. Tem todas essas imperfeições, são clássicos, são atemporais. Mas nós temos, em Guerra do Imaginário, 3 autores no século XX retomando mitos e construindo mitos novos. Temos Chesterton, temos o Lewis, temos o Tolkien. Estudaram mitos, os nórdicos, os gregos, todos os mitos. E agora eles constroem seus próprios personagens em suas obras e eles querem passar uma defesa de um conjunto de valores frente ao materialismo, ao relativismo, à ideia de Nietzsche, de um super-homem. É até bom a gente comentar essa ideia de Nietzsche, do super-homem. O que é esse ser transcendental? Esse transhumanismo não é transcendental, é esse transhumanismo. Basicamente, a grande ideia dele, a grande proposta do Nietzsche é que o homem, nós, não somos mais do que o elo entre o macaco e o super-homem. Nós estamos chegando ao limite do que é a evolução biológica, já chegamos, e agora daqui para frente a evolução tem outra velocidade e adquire outras características. Ele não tem transcendente. Não. Não. É algo profundamente materialista. O super-homem é isso mesmo. Muito pelo contrário. Ele diz que quando você se afasta, quando você exclui o transcendente, quando você deixa de acreditar nisso que te torna fraco, que te faz ajoelhar, aí você vira um super-homem. Um super-homem em toda a acessão da palavra. Até mesmo fisicamente. Quer dizer, no limite máximo, no expoente máximo do transhumanismo, nós temos... No outro dia vi isso, eu fiquei chocado, quer dizer... Não, já perdi a capacidade de me chocar, mas a quantidade de empresas... Não perca. Isso é o que nos humaniza. Bem dito. Mas a quantidade de empresas em Silicon Valley, startups norte-americanas, com recursos incríveis, com cachês, como é que eles chamam? O Series A, né? O funding, né? O VC Capital, por trás de bilhões. Tem várias delas cujo objetivo a missão da empresa é derrotar a morte. E se inclui nisso todo tipo de loucuras, inclusive... Deixa eu ver se eu entendi. Derrotar a morte. Ou seja, se perpetuar em vida. Ele está querendo realmente... A imortalidade. A imortalidade. Exatamente. Né? Derrotar a morte é isso que se trata. É uma crença. E repara como é uma crença, como é uma fé. Porque é preciso acreditar que é possível, de alguma forma,
ou extrair a consciência humana e perpetuá-la numa máquina, né? Ou descobrir, através da ciência, a forma de regenerar, né, digamos, a nossa biologia, né? Ou as duas. Mas exige uma fé em que a ciência, que para a ciência será possível fazê-lo. De todas as visões... Hoje em dia ainda tem essa crença? Com certeza. Hoje em dia, cada vez mais. Cada vez mais. Aliás, Existem igrejas transhumanistas. pessoas que estão congelando o corpo para saber que, quando despertem, já está a tecnologia desenvolvida para poder ressuscitá-las, digamos assim. No fundo, é a promessa da vida eterna no paraíso. O que se trata disso tudo? Quer dizer, é a visão de que o homem não precisa de Deus, em primeiro lugar, para construir o paraíso na Terra. Toda a visão ambientalista, toda a visão verde, digamos assim, tem que ver com construir o paraíso na Terra, mesmo que isso signifique eliminar bilhões de seres humanos. Para ter espaço. Aquela ideia de que o ser humano é o câncer do planeta. E aí você vai assistir Tolkien e ele é um ele é conservador das florestas, ele tem uma proximidade com as árvores muito grande, isso fica bem claro em O Senhor dos Anéis. Você pensa, poxa, mas não é um meio contrário do que o outro? O que você pensa sobre isso? Repara, tem aqui muitas visões aqui, muitas dimensões, mas a primeira é que tu me perguntaste algo muito pessoal, e eu creio que o homem comparte aquilo que nos faz semelhantes a Deus é o poder da criação. Nós somos criativos. Certo. Então, nós teremos os meios, né? Não nos faltarão os meios nem os recursos para poder desfrutar do que é o planeta, daquilo que nos foi dado, né? E não creio que seja necessário extinguir a raça humana ou diminuí-la drasticamente via políticas, né, de todas as eugenistas, todos os estilos, como Chesterton denuncia, para que seja possível fazê-lo. Mas enfim, isso iria por outro caminho. E nota bem, a ciência tem um papel nisso, com certeza. O que estamos falando aqui é outra coisa. É a crença que o homem, pelas próprias forças, consegue, em primeiro lugar, criar o paraíso na Terra, em segundo, alcançar a imortalidade. Sim? Nós seremos como deuses, né? E faremos com as nossas próprias mãos. De todas essas vertentes transhumanistas, a que mais me parece horripilante, a que mais me gela o sangue, é justamente essa visão de que o caminho para a humanidade é transcender. De certa forma, a extração coletiva das consciências. Sim. Para uma nuvem geral, para um consciente coletivo, um coletivo consciente, né? E curioso como isso já está acontecendo, de certa forma, porque quando falamos da estupidificação em massa, é exatamente isso. Controle da linguagem. Com certeza. Você precisa fechar, com senão certeza. Você não consegue fechar. E na realidade, o controle da linguagem é uma das formas de destruir o que é, talvez, a barreira mais evidente à individualidade. O controle da linguagem? Não, basicamente... o controle da realidade, controle da verdade. Quando você diz, por exemplo, você não pode denegrir. Lembra, teve um recente aí que aconteceu, inclusive o comentarista ficou assim, mas assim, o que o cara quer dizer é o seguinte: você não pode falar denegrir, sendo que a origem da palavra não tem nada a ver, tem a ver com mancha. Não é pejorativo. Não é pejorativo, não tem nada, nunca foi colocado em relação ao negro. Entendeu? Enfim. Então é isso. Tem um meme, acho que até um videozinho muito, muito ilustrativo disso. Por exemplo, um rapaz de cor, um negro, né? Aqui a gente pode falar. Ele tá sendo surrado. Aí o cara liga pra polícia. Ele fala, tá, mas quem que é a pessoa? Como é que eu identifico a pessoa? Você, bom, é uma pessoa alta. Tá, mas e aí, me dê mais características. Ela tem bigode. A característica principal que poderia salvar a vida do cara não pode falar. Entendeu? Porque tá proibido. É guerra do imaginário atacando a linguagem? A linguagem é parte do imaginário. Você só constrói o imaginário como? Através dos instrumentos que possibilitam você. Porque através da destruição da linguagem, eu acho que você consegue destruir talvez a última barreira que impede essa visão transhumanista excêntrica, né? Que é a biologia. Né? Quer dizer, a visão de que a nossa biologia imperfeita, digamos assim, a nossa biologia corruptível, ela tem que ser de alguma forma vencida, não é? Tem que ser ultrapassada. E para isso é preciso destruir a noção de biologia. E o primeiro passo para destruir a noção de biologia é destruir a diferença
Entre os sexos, né? Não é? E basicamente a diferença entre homem e mulher. Esse é o primeiro passo. Esse assunto do transhumanismo, essa destruição entre homem e mulher, foi abordado também no documentário A Face Oculta do Feminismo. Ele também é uma produção exclusiva para membros, está na plataforma da Brasil Paralelo. Aproveite, estamos nos últimos dias. Se você assina agora, você vai ter acesso à Guerra do Imaginário. Esse assunto é abordado pelos 3 autores dessa trilogia, Guerra do Imaginário, o Chesterton, o Lewis, o Tolkien. Eles combatem essa guerra cultural, eles falam sobre essas inversões de valores, sobre o ser homem, sobre o ser mulher, também está na Face Oculta do Feminismo, tudo isso na plataforma da Brasil Paralelo. Nós temos aqui o nosso streaming de filmes, que é a BP Select. Então, se você assina agora, você vai ter acesso à Guerra do Imaginário, a todo o catálogo de filmes selecionados a dedo pela curadoria da Brasil Paralelo. É para você apertar o play sem medo. São filmes com valores, com símbolos, com ensinamentos. Vai ter a Face Oculta do Feminismo, que também fala dessa corrupção do ser homem, do ser mulher. E vai ter acesso a todas as próximas produções que lançarmos pelos próximos 12 meses. Inclusive, a série de história mais amada do Brasil. Brasil, a Última Cruzada. Nós vamos relançar em ultra definição, 4K, com animações, com mais entrevistas, com mais conteúdo, tá imperdível. É aquilo que faz você ter orgulho de ser brasileiro, conhecer a memória nacional, conhecer os nossos heróis, os pais fundadores. Tudo isso está na plataforma de membros da Brasil Paralelo e ao assinar a VP Select por R$19 todo mês, mensal, baratinho, você garante acesso a todo esse conteúdo. Aproveite porque, se você assinar, se você é fã de Tolkien, especialmente, você vai concorrer a uma das ilustrações. Nós vamos ter 50 ilustrações feitas pelo designer oficial de Tolkien no Brasil, que é o Alexandre Azevedo. Assinando agora, você tem a chance de concorrer a ter uma dessas ilustrações, que é única, que é rara, que é datada, feita pelo Alexandre Azevedo, que é designer oficial de Tolkien no Brasil. Então você vai ter um item raro. Assim como Susana tinha a trompa que ela tocava num momento de desespero, de que precisava de ajuda e de socorro, e aquilo era um item raro, você pode ter um item raro com você, que é essa ilustração feita pelo designer oficial, o Alexandre Azevedo. Você gostaria de ter uma ilustração dessa? Eu quero saber se eu vou ganhar. Eu tô participando daqui, nisso. Eu tava pensando, eu também quero um objeto raro. É, lógico. E vamos a gente falar, sempre participa e nunca vamos falar para quem está assistindo, o transhumanismo ele pode parecer um assunto distante. A própria palavra ela não está nos jornais, não está nos livros didáticos, ela não é uma pauta. Ninguém senta num bar para poder conversar sobre transhumanismo enquanto ele acontece. Como é que a gente pode ver isso no dia a dia? Chesterton lutou contra isso, Tolkien... E muita gente confunde o transhumanismo com a ideia do trans, né? Da pessoa trans. Não tem nada a ver com uma coisa, não tem nada a ver com a outra. É importante diferenciar, porque aí vai falar, não, nós estamos lutando contra... Vamos lá, definição. Transhumanismo. O transhumanismo é uma tentativa de superar a humanidade, a sua humanidade biológica, né? Então transformar... que a sua, por exemplo, você pode pegar a sua consciência, botar ela num hardware, guardar e ela se perpetuar, né? Enfim, por gerações e você vai continuar vivendo eternamente. É uma revolta absoluta contra a criação, contra Deus. Enfim. Contra os limites biológicos. Sim. Quer dizer, nós nascemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos e morremos. Isso é o que é mais próprio da natureza humana. E o transhumanismo está contra isso, está contra a mortalidade. Contra a mortalidade. Assim como a ideologia de gênero também está contra a diferença entre os gêneros, né? Ele quer o sexo, né? Exato, sexo. Tanto que hoje o feminismo ele quer fazer exatamente o que? Ele quer transformar a mulher em um homem. E repara como tudo isso um homem numa mulher. Exatamente. Mas repara como tudo isso vai tudo no mesmo caminho, que é transformar as individualidades de todos nós numa espécie de massa amorfa, uniforme, sem diferença. Né? Todo o tema da... Tudo é igual. Né? Isso destrói. Porque nós somos, sobretudo, seres individuais. E é na nossa individualidade que nós exercemos o livre-arbítrio em função da consciência individual. Quer dizer, é no plano individual que nós nos salvamos. Não no plano coletivo. Né? Sim. E aí você se pergunta, por que é tão importante trazer esses autores, o Chesterton, o Lewis, o Tolkien, e lembrar desse passado, né, de todas essas histórias que se perderam, de todo o significado por trás delas. É porque não importa o personagem, não importa se é um hobbit, não importa
se é um elfo, o que seja. Se é um leão. Se é um leão, padre. exato, não importa. Padre Brown. Padre Aslan. Brown. Tem algo ali em cada desses personagens a aprender sobre a natureza humana. E não tem como a gente superar essas teorias, essas ideologias malignas, né? Sem conhecer o lado bom, né? Sem trazer de volta essas virtudes. É impossível você tentar ser combativo o tempo todo sem saber o que você está defendendo. Então, o que a gente está tentando trazer até com a Última Cruzada, né? Os heróis brasileiros, quem que fundou o nosso país? Por que a gente não tem orgulho do nosso país? Por que é tão comum você chegar, assim, numa fila de supermercado e conversar... eu estou doido para sair do Brasil, está muito caro as coisas aqui. A resposta é eu fugir daqui, né? Então... É um exemplo concreto da deformação do imaginário. Exato. E o que a Brasil Paralelo está fazendo é reformar esse imaginário. Entendeu? Trazer ele para o centro. E não é recriar, né? Não é criar, algo novo, é mostrar o seguinte, cara, tiraram isso de você. Sim. Entendeu? Tiraram isso de você, isso é um crime. Isso é bem interessante porque o Heidegger, né, o filósofo alemão, ele tinha a seguinte noção: a verdade, ela existe para ela ser desvelada, ou seja, ela tá ali escondida, então o homem tem que cavar até ele achar a verdade, sendo que não é bem assim. Ele fala que isso que Platão quis dizer na caverna, lá na alegoria da caverna, mas não é bem assim, porque não tem como você relembrar daquilo que nunca foi conhecido. Então, o que a gente está trazendo aqui? A gente está trazendo obras que se perderam com o tempo, mas que elas eram conhecidas e que elas sim existiam. Sim. E isso é uma coisa que o próprio Tolkien tinha muita noção. Ele escreveu um mini conto, assim, que chama A Árvore e a Folha. Eu não sei se é exatamente esse nome, eu sei que o nome do livro é esse. Uhum. Mas que ele coloca a própria imagem dele falando de um pintor, assim, um homem comum que está fazendo uma obra e ninguém consegue ver o valor daquela obra. Ninguém reconhece. Ele consegue ver e ele sente essa dor de não ser aceito, né? Por esse vizinho dele, que é um pároco, alguma coisa assim. E aí, esse personagem, ele tem uma viagem a fazer, né? Essa viagem que é a viagem da morte. Ele fala assim, eu sei que existe uma viagem que eu preciso fazer e eu tento não pensar nela. Eu tento esquecer que a morte um dia virá. Então, eu continuo trabalhando, continuo construindo tudo que eu estou fazendo. Toda essa obra, né, que era os livros dele. E aí, um dia, a morte chegará. E mesmo assim, ele apresenta, ele olha para trás, ele olha assim, e no final desse conto ele fala da minha pintura que ficou, poucos viram o valor dela. Alguém quis colocar em um museu, né, para falar, obras da... Enfim, obras da vila, né, obras dessa sociedade e tal, mas não viam o valor naquilo. Um ou outro que depois entendeu um pouquinho do que aquilo que eu quis dizer, mas ela acabou se perdendo com o tempo. Porque o que, na verdade, importa é aquilo que transcende essa alma, né, toda essa mensagem. E ele não via isso, ele via isso com um certo pessimismo. E o que a gente está trazendo também na Guerra do Imaginário é tentar olhar para essa obra do Tolkien, do Lewis e do Chesterton e falar assim, nossa, a gente está entendendo o que você quis dizer com isso. A gente não está querendo pegar símbolos supérfluos, né, dessas obras e tentar transformar em uma coisa ridícula para poder trazer valores da sociedade atual, né? Tem uma imagem que eu gosto muito que é do Borges, né? O Jorge Luiz Borges, que é um outro escritor. Sim. Incrível. E alguém me disse uma vez, falou o seguinte, ele parece aquele avô, e esses autores cabem perfeitamente nisso, que eles pegam você pela mão e falam, vem cá, eu vou te trazer e você vai conhecer um mundo incrível. E aí ele te leva, assim, você fica apaixonado por aquilo, entendeu? Esse é o poder desses caras, são caras que iluminam a tua vida, entendeu? Nesse sentido, porque eles mostram uma série de... Eu como executivo, né, de carreira... Enfim, né, ninguém é perfeito. Pois é. Eu sempre digo que eu sou o ogro da casa das máquinas da BP e de vez em quando me deixam sair, né, para dar uns pitacos. Mas eu fui educado, formado seria a palavra ideal, em técnicas, né? Então eu estava acostumado a ler, né, os best-sellers de livraria do aeroporto. Os 5 Cs disso, 6 Ps daquilo, 7 Fs do outro, pense e fique rico, né?
E então eu tive uma educação clássica, acabei lendo bastante na infância por causa do meu avô e enfim, dos meus pais. Mas depois veio a vida, né, os imperativos da profissão, querer crescer como executivo, e comecei a ler esses livros. E graças a Deus, passado esse transe, voltei aos clássicos da literatura. E posso te dizer, então, agora com experiência de causa e comparação entre os dois. Não tem nada que tu não possas aprender, né, indo no teu ponto, com os grandes clássicos. É muito Aquilo melhor que você os ler o grandes clássico clássicos te do que... ensinam é de um valor, né? É Muitas mais vezes profundo. muito mais Te profundo, muito ajuda, mais inclusive, útil. a superar... Você falou uma coisa interessante. Vamos lá. Estamos aprendendo. Estamos num mundo moderno, século XXI, técnicas, ciência e tudo mais. E temos clássicos que são narrativas, que são histórias, que são fantasias, que são ficções. São coisas que nós olhamos e a ciência diz que não é possível. Nós temos, sei lá, o Pégaso, um cavalo com asas que voa. Por que formar o meu imaginário? Por que usar o meu tempo para poder ler sobre estas coisas que, vamos lá, abre aspas, não existem? Por que ficar colocando para dentro da minha cabeça? Por que usar algumas horas do meu dia para poder ler uma literatura ficcional? Por que ler fantasia? Por que ler histórias fantásticas? O mundo não é assim. Né? O mundo tem uma lei da gravidade que me impede de acreditar nessas coisas fantásticas que voam e nesses superpoderes, em orques, em elfos. Por que ler fantasia? O que isso faz de diferença na vida das pessoas hoje? Porque nós somos feitos para voar alto. Nós somos feitos para nos deslumbrarmos com a beleza. A beleza atrai, a beleza serve para nos elevar, né? A beleza da arte literária. A capacidade de nos elevar. Porque quando lemos esses contos, né, essa ficção, nos deslumbramos, é impossível. E nós adquirimos nesse processo um conhecimento. Então, por que nós temos que ler? Porque é uma forma de adquirir um conhecimento. Um conhecimento de quê? Da verdade sobre nós próprios. Uhum. Mesmo sendo fantasia. É que não é fantasia. Exato. Utiliza a ficção, que, como falamos anteriormente, é uma forma de modelar. Né? Modelar o quê? O nosso interior, a realidade que é o nosso interior. Todo dia nós estamos levantando, sendo chamados para alguma vocação. Sendo chamados para alguma aventura. Da mesma forma que Frodo ou Bilbo foram chamados na toca deles pelo Gandalf para ir a uma aventura. A questão é como que a gente pode se identificar com esses personagens e lidar melhor com o nosso dia a dia. Como que a gente pode aprender com esses personagens. Sim. E trazer esses exemplos para... E, de certa forma, procurar isso, procurar as virtudes dos heróis e evitar os vícios dos vilões. De alguma forma, nós reconhecemos em nós mesmos os heróis e os vilões. Sim. E a literatura forma o nosso... caráter, porque nós entendemos, nós realmente entendemos que tem coisas que estão erradas, né? que realmente não nos convém fazer. Nós, quando lemos, vivemos 1000 vidas em uma. Vocês estão dizendo que a fantasia ela é um veículo de conhecimento. Com certeza. Eu uso uma história fantástica para poder aprender um conceito. Como se fosse o metrô. Eu saio de um ponto A, leio fantasia e chego num ponto B. Eu vou mais longe. Vou mais longe. Exato. Eu não chamaria nem de fantasia e não diria nem que não existe. Eu, como cristão e agora recém-crismado, eu professo a minha fé. E eu acredito que o Filho de Deus se reencarnou de uma virgem e subiu aos céus depois de morto. Ou seja... É preciso muita imaginação. Quer algo mais fantástico do que isso? E isso, para mim, aconteceu. Então, o que não pode acontecer? E esses 3 autores cristãos, eles nada mais fizeram do que dar vazão a esse mundo criado por Cristo, por Deus, né? E que Cristo assim, encarnou-se e deu a gente esse poder. E num contexto de subcriação, né, que o próprio Tolkien falava nas conversas com o Lewis. Isso foi um dos pontos da conversão do Lewis ao cristianismo, foi quando o Tolkien explicou que tudo que nós criamos é uma subcriação dentro dos olhos de Deus que criou tudo. Então, e eu diria que é muito
Mas é muito mais do que isso, né? É você... É porque é muito difícil você aprender a verdade. Você entender, você expressar aquilo que é ininteligível. Não é pra gente. Então, o que nós pegamos? Nós pegamos símbolos e nos aproximamos, abrimos a nossa percepção através desses símbolos. Pegando aí o gancho, por algum motivo, Cristo falava alegoricamente. Exato. Contando histórias. Quer dizer, se nós acreditamos que Deus, né, se encarnou, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele podia ter escolhido qualquer linguagem, podia ter usado da infusão telepática, talvez, para passar conceitos. Usou... linguagem alegórica. Mais exatamente. E é igual você... Acho que foi o Gonçalo que falou no começo. Por causa da ignorância, nós não conseguimos ver o que há de verdade na beleza e o que há de belo na verdade. A gente não consegue fazer essas conexões perfeitamente, porque é impossível conhecer a tudo e... Porque é diferente você ter... Aí entra a arte. É a arte exato. que vai te puxar pela mão. Exato. É a arte Essa que vai te falar. Essa é a função da arte. Essa é a verdadeira função da arte. Se não é bela e se não eleva, para mim não é arte. Me perdoem os artistas. Há um autor de esquerda, as pessoas vão me odiar aqui, mas chama-se Eduardo Galeano. Não vai ver o podcast. Os nossos. Chama Eduardo Galeano, mas esquece o Veias Abertas. Ele tem um livrinho chamado O Livro dos Abraços. É cheio de esquerdismo ali, mas enfim. Mas ele tem um conto pequenininho que chama-se A Função da Arte. Aí o que acontece? O menininho vai ver o mar pela primeira vez com o pai. E quando ele chega diante do mar, aquela imensidão, ele fecha o olho. E aí ele pede pro pai: pai, me ajuda a olhar. Essa é a função da arte. Me ajuda a olhar. Fantástico. E eu Às acredito vezes os caras acertam. Da mesma forma que eu posso formar o meu imaginário através de toda essa literatura clássica, eu posso formar o meu imaginário com o Chesterton, formar o meu imaginário com Lewis, formar o meu imaginário com Tolkien, Aslan, Senhor dos Anéis, Padre Brown. Eu também posso deformar o meu imaginário. Tem muito conteúdo ruim sujando a mente. Sim. Eu sei que tem gente que pensa que é teoria da conspiração, mas comentamos sobre isso. Tem uma batalha de ideias acontecendo e, como você disse, Carlos, basta olhar para o lado e ver. Bem, os filmes estão tentando me vender uma ideia, não estão só me contando uma história. Os livros didáticos, a velha mídia. Parece que eu tô cercado... Alguém viu o último Doutor Estranho e o Universo, não sei o quê? Nem sei o nome. É multiverso. Multiverso, assim, uma coisa. Alguém viu isso? Não. Olha, eu cometia... Não sei porquê. Sabe, porque eu sou um otimista, no fundo, né? E eu espero sempre o melhor. Eu acho que nós temos que esperar... A gente não pode perder isso. Temos que esperar o melhor. Então, eu nem sei se posso falar isso. Bom, vou falar. Depois qualquer coisa aí é editado. Mas a protagonista, que é uma mocinha chamada América, né? Com rasgos latino-americanos, enfim, mexicanos e tal. Ela é uma protagonista que durante todo o filme ela leva um pin do orgulho aqui, né? E ela conta a história, né, da vida dela, onde aparece uma imagem onde as duas mães dela são sugadas por um buraco negro. Eu não estou brincando, é verdade, né? Então, dá uma ideia, né? Do que é. Não é brincadeira, é mesmo verdade. As duas mães são... Você vê as duas mães sendo sugadas por um buraco negro, né? Então, esse foi o grande transe da América. Olha só, imagina que uma pessoa está navegando no streaming de filmes, aí tá lá, essa nova versão... Desculpa, deixa eu só fazer um ponto. Porque eu não queria me perder nesse ponto. Além disso, o filme tá mal feito. E existe uma glorificação da técnica, sobretudo dos efeitos especiais, em detrimento da beleza, né? E já para não falar da qualidade da atuação, do roteiro, da história, né? Então é quase como que fica tudo contaminado. É porque perde muito a unidade, né, da vida. Se você perde nesses valores, todo o resto vai sair afetado de certa forma. Bom falar em valores, porque é justamente o que eu tava pensando. Uma pessoa escolhe um filme desse para poder assistir, ela quer se divertir. Ela quer entretenimento. Sim. E ela quer ver um personagem que ela gosta. De repente ela está ali, na verdade, não acompanhando uma narrativa, não acompanhando uma história, mas ela está comprando um monte de ideia
que não foram pensadas agora, foram pensadas antes, combatidas por esses autores que estão presentes na trilogia Guerra do Imaginário. E pensando nisso, nós, da Brasil Paralelo, lançamos BP Select, nosso streaming de filmes. Por quê? Nós não queremos que você tenha essa experiência de escolher um filme e se decepcionar como o Gonçalo se decepcionou. Nós queremos que você escolha um filme e, tendo escolhido, aprecie aquele filme, aprenda com aquele filme, absorva aqueles valores. O conteúdo da BP Select também envolve, né, toda a família, tem conteúdo infantil. Sim. É muito mais que filmes. O Red Pill hoje está aberto, mas ele é um programa exclusivo da plataforma de membros da Brasil Paralelo, comentando cada um dos filmes. E temos análises mostrando o que está por trás de cada filme, da construção simbólica, dos valores. Tem como assim, literalmente, você assiste o filme, depois assiste a análise do filme e você descobre que você precisa assistir o filme de novo. Porque tem muito mais a ser compreendido, tem muito mais a ser entendido para absorver e realmente levar para a vida. É muito mais do que filmes. Assine, né, o streaming de filmes da Brasil Paralelo, a BP Select. Estamos num período especial, porque lançamos Guerra do Imaginário, a trilogia que aborda a vida e a obra de Chesterton, de Lewis e de Tolkien nesse contexto de guerra cultural, de Guerra do Imaginário. E assinando agora, você ainda tem uma chance de ter uma gravura dentre as 50 que vamos distribuir, vamos sortear, feitas por Alexandre Azevedo, que é designer oficial das obras de Tolkien no Brasil. É um item único, vai chegar para você datado, é raro, ele é numerado, você vai saber que tem um item exclusivo. Assinando agora, você tem a chance de concorrer. Depois, nem com mágica, não tem jeito, tá? E assinando, você não vai ter só acesso à Guerra do Imaginário, vai ter acesso a todos os filmes, né? A BP Select, R$19 mensais. Vai ter acesso a todos os filmes, as análises, ao Red Pill de cada filme, a todas as produções originais da Brasil Paralelo, que são mais de 60, sobre temas sensíveis ao povo brasileiro, e a todas as próximas produções, inclusive ao remake da série de História do Brasil, Brasil, A Última Cruzada. E, para encerrar essa nossa conversa aqui, eu acho que merece uma frase de conclusão, um entendimento sobre qual que é o Red Pill que cada um leva aqui de Guerra do Imaginário. Para quem não está familiarizado, nós temos aquela cena típica de Matrix, em que o Morfeu oferece para o Neo uma pílula azul, que é continuar na mesma, né, naquela vida comum, ou uma pílula vermelha, a Red Pill, em que ele vai descobrir algo novo e vai entrar, né, e de não tem fato, volta. numa narrativa. Não tem volta. O que vocês percebem nessa trilogia Guerra do Imaginário, que é assim, aquela sensação de blow minding, que a mente explode assim com esse entendimento? O que vocês passariam para quem está de casa? Eu diria que aquelas ideias que valem a pena, né? Aquelas as ideias que preenchem o imaginário, que nos levam a ter os bons sonhos, a desejar os bons desejos, que essas ideias elas não são, ao contrário do que nos fazem pensar, ou que querem que acreditemos, um exclusivo de pseudo-intelectualoides progressistas. Pelo contrário, as ideias que realmente alimentam os nossos propósitos mais elevados, que nos ajudam a nos descobrirmos a nós mesmos e o nosso papel no mundo, né? Vem justamente de autores como o Chesterton, o Lewis e o Tolkien, que escrevem sobretudo sobre fantasia, ficção, mas sobretudo sobre o que é ser humano. Então nós, através da beleza da arte literária, seja sobre a forma de ficção ou outras formas de arte literária, eles nos ensinam o que é ser humano e como é que nós devemos viver para sermos felizes, individualmente. Isto não vamos encontrar nos best-sellers da gestão, de livraria, de aeroporto. Isso não vamos encontrar nos best-sellers da psicologia do último guru da moda. Foi escrito há centenas de anos atrás, ou há pelo menos um século, e ainda para mais, como já não tem direitos de autor, é bem mais barato que esses livros dos gurus.
Então, menos gurus e best-sellers, mais clássicos da literatura, começando por esses 3 autores. Belo Red Pill. Eu diria que é uma guerra do imaginário, não porque não porque estejamos numa falta do imaginário bom, verdadeiro e belo, né? Mas é porque ele foi substituído por o que você estava falando, que era uma deformação do imaginário. Sim. Então, acho que principalmente as crianças hoje, né? Os jovens, assim, de mais ou menos da idade de 13 até 16 anos, que tem contato direto, por exemplo, com o TikTok, ou com todas essas músicas. Imaginam que o conteúdo que elas acessam, assim, nessa base cotidiana, não transforma na mente delas. Além de deixá-las mais burras, elas são mais facilmente manipuladas, elas são rebaixadas, elas são inferiorizadas. Todas as capacidades, as noções de conhecimento, de autoconhecimento, de valor, de sacrifício, é perdido. E acho que a gente vai sentir isso muito. A gente já está sentindo um pouco disso hoje, né? Enfim, já estamos sentindo muito disso. Mas imagina o impacto que isso terá na vida delas no futuro. Por quê? Eu sou bem jovem, eu tenho 20 anos, mas eu tive uma formação em que eu assistia Senhor dos Anéis, em que eu assistia os filmes das princesas da Disney. E agora você pega e substitui isso por filmes que pegam tudo aquilo que era de bom e tenta reciclar. Porque o mal, ele não cria, ele só destrói. Exato. O mal, ele é a ausência desse bem, né? O mal não vai criar um filme novo e vai fazer um sucesso de bilheteria. Eu não tô vendo nenhum filme que siga essa agenda superando nem o budget, né, que eles fizeram. O box office de todos esses filmes está muito baixo. Top Gun seguiu essa narrativa e foi um sucesso. E no Top Gun, diria até mais, o Top Gun, ele não foi nem tão extraordinário assim, ele só seguiu o básico. Contou uma história. Contou uma história, e isso já fez toda a diferença. Dá pra você ver que o que a gente quer é esse retorno, né? E não é que a gente tá deixando de criar algo novo. É possível criar algo novo. Igual diria o C.S. Lewis, né? Quão monotamente são todos os vilões e quão heroicamente diferentes são todos os santos, né? Então, trazer um pouco... Não é exatamente essa frase, mas é mais ou menos assim. Então, trazer um pouco desse ato heróico pra nossa própria vida, encarar-nos como os próprios heróis, não na ideia de tentar fazer algo extraordinário, tentar mudar o mundo, mas mudar aquilo em que você tem, o que está no seu alcance. Carlos. Minha red pill é o seguinte, tentar seguir o que esses caras fazem. Porque o que esses caras fazem no seguinte sentido. Eu vou falar pro nosso espectro, a gente tem muito ornitólogo. Ornitólogo é aquele sujeito que fica olhando o passarinho voar. Né? E aí ele descreve o voo. Essa asa tá errada, essa asa não sei o quê. Mas a gente tem pouco passarinho. Pouca gente que voa. Né? O que a Brasil Paralelo faz é um trabalho de passarinho. A gente está voando para que as pessoas olhem. É para lá que elas têm que olhar. Entendeu? Não é para olhar para o chato que fica analisando. Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Não. A gente tem que produzir obra. E para isso, aí eu vou usar um sermão do Hudson Vitor. O Hudson Vitor diz que o que Deus fez? Deus primeiro ordenou o mundo, para depois ornamentar. Sem uma alma ordenada, sem uma imaginação ordenada, você não ornamenta nada. Você só deforma. Sim, perfeito. Entendeu? Então você precisa ornamentar, mas antes você precisa ordenar. E é aí vem minha verdadeira red pill. Assim, a vida humana, ela se dá também como a cruz. Quando a gente olha para o alto, religiosamente, a gente vê como a gente é pequeno. E quando a gente olha para o lado, pela arte, a gente vê como a gente é grande. É isso. Fantástico. E poético. Poderia ser escrito e publicado. Será um dia. Assim seja. Pensando em Crônicas de Nárnia... Direitos de autor compartilhados pelo pessoal do podcast. Com certeza. Pensando em Crônicas de Nárnia, a figura da feiticeira branca, ela petrificava. Ela Sim. petrificava os seus inimigos. E na batalha em que ela trava contra Aslan, o leão, né, que é uma figura de Jesus Cristo, Aslan, ele ruge e o seu sopro, ele tira aquelas criaturas do estado petrificado. Ele sopra. Ele e dá o vida. poder É o da Espírito feiticeira e o poder da feiticeira se desfaz. Ela
Tudo aquilo que foi petrificado volta. Volta a ter calor, volta a ter vida. Eu acredito que no período em que estamos vivendo, nós precisamos ter contato com autores como Chesterton, como Lewis, como Tolkien, para despetrificar o imaginário, para despetrificar aquilo que está sendo, né, formado na mente, no imaginário mesmo. Então, esses autores, eles podem ter o efeito de um rugido de Aslan. E ter Guerra do Imaginário entre as produções originais da Brasil Paralelo, que é algo inédito no Brasil, é uma chance de ter contato com esse rugido de Aslan, com isso que despetrifica. E você pode ter essa chance. Basta assinar o streaming de filmes da Brasil Paralelo agora. Faça isso e você vai poder assistir Guerra do Imaginário, todas as produções da Brasil Paralelo, vai ter acesso ao nosso streaming de filmes, um catálogo selecionado a dedo, e a todas as próximas produções que lançarmos, né, nos próximos 12 meses, inclusive a nossa série de história. Se você é fã de Chesterton, se você é fã do C.S. Lewis, e se você é fã de Tolkien, ou se você está tendo contato agora com esses autores e quer conhecê-los, não perca essa oportunidade. Assine agora e você ainda concorre a uma imagem, né, exclusiva feita por Alexandre Azevedo, que é designer oficial de Tolkien no Brasil. O link está aqui na descrição do vídeo para você fazer a sua assinatura. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Carlos. Foi uma honra. Obrigado, Júlia. Obrigada. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve. A Brasil Paralelo acaba de lançar Guerra do Imaginário, a jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien. O primeiro documentário brasileiro sobre a vida e a obra desses três grandes autores. Para assistir a esse novo documentário original, basta se tornar um membro da BP Select. Fazendo sua assinatura até o dia 1º de setembro, você também receberá a Masterclass A Destruição dos Símbolos na Modernidade, com Pedro Augusto. E poderá ser uma das únicas 50 pessoas a ter em mãos uma gravura com edição limitada e numerada, assinada por Alexandre Azevedo, designer oficial dos livros de Tolkien no Brasil e um de nossos 27 entrevistados. Uma edição exclusiva e limitada, disponível apenas durante a semana de estreia do novo Original BP, já disponível para os assinantes da BP Select. Na BP Select você também tem muito mais do que filmes. Além dos originais BP, você conta com um catálogo de filmes selecionado pela nossa equipe. São grandes sucessos do cinema reunidos em um único lugar. Tudo escolhido a dedo para que você e sua família possam apertar o play sem medo. Filmes que divertem e emocionam, sucessos de bilheteria, desenhos infantis e muito mais em um único aplicativo disponível na sua TV, smartphone ou no seu computador. Todos os títulos do nosso streaming vêm acompanhados de análises completas, sinopses em vídeo e podcasts para você se aprofundar ainda mais nas grandes histórias do cinema. Torne-se agora um assinante por apenas R$19 mensais e libere seu acesso a todos os nossos filmes e séries pelos próximos 12 meses, incluindo a edição comemorativa da série Brasil, A Última Cruzada, que vai ao ar no dia 5 de setembro. Para não deixar de receber a Masterclass A Destruição dos Símbolos na Modernidade e concorrer a uma das 50 gravuras, faça sua assinatura antes do dia 1º de setembro. Ainda está com dúvidas? Assine agora, consuma tudo o que a BP Select tem para oferecer e decida nos primeiros 7 dias se quer seguir conosco ou não. Basta enviar um e-mail e devolvemos todo o seu dinheiro sem burocracias. Faça sua assinatura tocando no link deste vídeo e assista agora mesmo à trilogia Guerra do Imaginário. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.